Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que maravilha. Que alegria, irmãos. Eu digo aos irmãos, o Senhor é aquele que sonda, que esquadrinha os nossos pensamentos, é aquele que pesa a intenção do nosso coração. E o Senhor sabe da minha alegria de estar de volta à escola bíblica dominical presencial. É muito bom. Minha vontade aqui essa manhã foi dar um agarrão no pastor Luiz Gustavo, dar um abraço, mas a gente tem que se conter ainda. É muito bom estar aqui. Louva a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos que nesse momento, se você puder, se coloque em pé, irmãos. Nós vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus por esta oportunidade. Vou tentar ser bem breve aqui. Logo o pastor Luiz Gustavo já vai estar assumindo para nos ministrar a aula de hoje. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós te adoramos nesta manhã, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, te agradecemos, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado e, sobretudo, Deus, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, por podermos estar aqui nesta manhã em adoração para te glorificar, para te exaltar e para te bendizer. Também te agradeço, Senhor, pela vida do nosso pastor Paulo Silas, a sua esposa, a irmã Miriam, Senhor, pastor Wallace, a Regi. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, dos obreiros, dos ministros aqui da tua casa, Pai. Senhor, meu Deus, a vida de cada um dos irmãos, guarda sempre, Senhor, e que possamos estar juntos adorando o teu santo e poderoso nome. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de podermos voltar com as aulas presenciais na escola bíblica dominical, Senhor. Abençoa a vida de cada aluno, ó Deus. Abençoa a vida de cada professor que estará engajado em ensinar a tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por todas as tuas bênçãos. Amém. Irmãos, podem se assentar? Eu quero aqui rapidamente deixar algumas orientações aqui e alguns avisos aos irmãos, que a princípio, irmãos, a nossa escola bíblica dominical, ela será classe única, tá? Ela não terá as divisões e ainda nós não teremos também a aula com as nossas crianças ainda em separado, mas logo, logo, nós cremos aí na bênção de Deus, na direção de Deus na vida do nosso pastor, e logo, logo nós também estaremos com as nossas classes, com as nossas crianças, e já estaremos num normal novamente. Tá? Mas então, por enquanto, a escola bíblica ela vai ser sala única, classe única, ok? Também, irmãos, nós estamos deveras alegres que estamos chegando à última aula, né? Estamos chegando aí à última aula do trimestre, a viagem, né? E a chegada a Roma, é isso? Então nós vamos, hoje é a última aula, e a partir do próximo domingo, nós vamos começar a estudar o livro de Josué. A partir do próximo domingo, nós vamos estudar o livro de Josué. O nosso secretário mora aqui da escola, ele solicita para avisar os irmãos que as revistas ainda não chegaram. Então, no domingo que vem, o irmão pode vir para a escola que a revista vai ser entregue nas suas mãos. E quem quiser, irmãos, a lição da revista de Atos, que é o que nós estudamos, quem quiser essa revista, ainda tem bastante revista aqui, até por conta, né? Depois pode procurar o irmão Guinho, o Wagner, né? Pode procurar que ele passa a revista à mão dos irmãos. Amém, irmãos? Então nós vamos estar aqui reunidos. Eu gostaria de rapidamente ler o texto áureo e a verdade prática com os irmãos. Eu não vou ler o texto da leitura bíblica para o estudo, é um pouquinho longo, isso fica com o pastor Luiz Gustavo. São
O nosso texto áureo diz assim, irmãos: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 28, versículo 31. Verdade prática: o cristão deve estar disposto a testemunhar sempre, independente das circunstâncias. Amém? Pastor Luiz Gustavo, pode chegar. Yes, muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Eu vou ficar à vontade como sempre, tá bom? Eu amo lecionar, amo ministério, amo teologia. Passei uns 20 e poucos anos da minha vida em biblioteca, quase fiquei albino. E a gente faz para a glória de Deus, como eu sempre digo, it is all about Jesus, tem tudo a ver com Jesus. Não é? Quanto melhor, quanto mais você levanta a barra, né, de excelência, mais Jesus é glorificado. E é muito bom estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar plugado numa igreja desse porte. Entende? A gente tem outras opções, já tínhamos antes, mas Deus tem abençoado de uma forma assim. Quem já rodou, dá para comparar melhor, alguns aqui já rodaram bastante, o ministério do pastor Paulo Silas, toda a equipe que Deus tem montado ao longo de décadas, junto ao ministério dele, as amizades no corpo docente da Escola Bíblica Dominical, tem sido maravilhoso. E algumas coisas que a gente tem visto, eu tenho visto na revista também, é de porte internacional. Isso eu falo para os irmãos, eu já disse, né, que eu nasci num cortiço em São Miguel Paulista. Meu pai não fez o primário. Minha mãe terminou o primário, mas não terminou o primeiro ginasial. Já passei fome na minha vida, já acordei com baratas na minha cama. Então, o que tem e o que eu falo, às vezes, é porque Deus deu. E é assim, ó, de graça recebeste, de graça dai. E muito no púlpito e na sala de aula é assim, ó. Você primeiro faz isso para depois você poder compartilhar. É o que a gente vai ver hoje, encerrando esse trimestre, não é? Estudando Atos dos Apóstolos. Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 18, a palavra no grego é ego, diego na psicologia, eu edificarei a minha igreja. E a gente sabe como que continua, né? E ele começou a edificar a igreja dele. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é aqui, eclesia, igreja. Isso é muito importante. Já dá vontade de dizer glória a Deus e aleluia. É muito. Porque a igreja mencionada aqui por Jesus, ela não começou aqui. Deus não precisa de igreja para ser Deus. Deus não precisa de anjo, arcanjo, Deus não precisa de céu, Deus não precisa de nada. Deus é Deus. E em Deus Ele tem tudo e Ele está lindo de bonito e satisfeito. Quando Deus faz, Ele está abençoando. Não é? Tiago diz assim na sua carta, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso comete pecado. Imagina alguém que é todo conhecimento, onisciente, onipotente, todo-poderoso, e todos os atributos perfeitos de Deus, todos amarrados pelo amor, e Deus pensa, eu vou criar o universo. E a gente sabe que tudo que Deus faz é bom, né? Em hebraico é tov, é bom. Se Deus não faz, e Ele sabe que é bom, e Ele tem poder para fazer, entende a dinâmica? É muito complexo, tudo que a gente está estudando nessa manhã e sempre. A Bíblia é maravilhosa. Eu edificarei a minha igreja. A igreja começou antes do céu. Deus conheceu o sangue de Jesus, seu Filho, antes da fundação do mundo. Quando a gente lê sangue de Jesus, o Filho de Deus, isso é linguagem neotestamentária, isso é linguagem evangélica, sendo falado, sendo explicado, acontecendo antes de ter sido criado a luz, a matéria, o tempo e o espaço, na eternidade. Então, quando chega aqui, e é a primeira vez que aparece, todo teólogo para e enfatiza.
gente do céu, igreja de Jesus, como diz o carioca, né? Jesus, isto é poderoso demais. Ainda, pode pôr Carral, antes de entrar, porque é muito importante este assunto, Atos na Bíblia, a Bíblia tem uma anatomia. Assim como o corpo humano é assim, ó, nós somos bípedes, nós somos homo erectos, nós não rastejamos, nós temos coluna vertebral. A Bíblia tem anatomia. De Gênesis a Apocalipse, as coisas não foram jogadas ali. Deus foi montando, e tudo que Deus faz é perfeito. Então, para ter, estão comigo, né? Quem está comigo, levanta a mão assim, ó. Eu estou amarrando tudo numa linguagem de seminário, entendeu? Falando para a igreja. Você tem que... Ó, já falei do cortiço, eu não vou ficar me explicando toda hora, tá? Isto que eu estou trazendo para vocês é filé mignon da teologia hoje, today, no mundo. Então, Carral. Carral, aquela primeira palavra é no hebraico povo. Isso é outra coisa importantíssima demais. Deus não precisa de céu, Deus não precisa de igreja, mas Deus quis criar um povo para Ele. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus não criou o homem para o pecado. Deus criou o homem para adorá-lo e ter comunhão com Ele para sempre. Porém, como Deus existe antes do tempo, Deus sabe o fim pelo começo. Por isso que Ele é Teós, por isso que Ele é Deus, por isso que Ele é Elohim, Ele é Deus. Deus sabia que Adão iria cair. Olha de novo a minha introdução. Deus conheceu o sangue de Jesus, seu Filho, antes da criação do mundo. E Deus criou. Por que Deus criou sabendo que iria cair? Porque se Deus não tivesse criado Adão, porque Adão iria cair, eu não teria a bênção de estar ministrando a palavra de Deus para a igreja hoje. Deus criou e Deus sabia que Adão ia ter uma Ishá. Ish no hebraico é homem, Ishá é mulher. Deus sabia que ele ia ficar, né, tendo tudo, Adão, porém faltando algo que Deus iria tirar do lado dele, uma ela para ele. Deus sabia. E Deus sabia que desse Ish e Ishá, desse Adão e Eva significa vida, muita vida viria. E Deus já tinha decidido, na sua sabedoria perfeita, lembra no começo da minha aula, já comecei falando, os atributos de Deus são perfeitos, perfeitamente amarrados pelo ágape, pelo amor. O que amarra a ira de Deus, o que amarra a justiça de Deus, de kaiosune no grego, é o amor perfeito de Deus. Deus sabia que quando Ele criasse ele ia também precisar criar ela, e não tem problema isso com Deus, e quando Ele se fundisse com ela, nasceriam muitos eles e elas. E a partir desse momento, Deus não seria o único criador. Deus estaria compartilhando um dos seus atributos de criador. Sim, igreja, nós somos co-criadores com Deus, ou para o céu ou para o inferno. Por isso que Jesus diz assim: eu estou convosco, mas eu estarei em vós. Tudo amarrado no Carral. Deus cria de Gênesis a Malaquias, Carral, chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, de Jacó vem José, de José vem Moisés, Moisés vem Josué, Josué vem Davi, e de Davi nasce Jesus. E aí quando Jesus nasce, virou Laós. Laós ali, ó, grego. E aí nós deixamos de Gênesis a Malaquias, e nós entramos agora de Mateus a Apocalipse, e passamos pelo livro de Atos. Fala amém. Eu vou tentar correr sem atropelar, para ver se dá tempo ainda de perguntas e respostas, porque eu acho que eu estou aguçando um monte de coisa na cabeça de vocês, e é de propósito. E é de propósito. E aí o que acontece? Tabernáculo. De povo, Deus está querendo criar, fica comigo. Ele quer criar o tabernáculo. Fala amém, classe. Amém. O que é o tabernáculo? É Deus no meio do povo com mobilidade. E aí começa, você sabe a história do tabernáculo. Deus está querendo, antes da fundação do mundo, antes de Adão, antes de Carral, antes de Laós,
antes de tabernáculo, chegar no templo. A palavra templo no grego é hieron, muito importante, templo. Você vai visitar Jerusalém, de longe você vê a abóbada do templo. Fala templo. Não, 1, 2, 3. Yes, eu sei que a máscara abafa, estou brincando com vocês. Templo, criou templo. Ouva. Quer dizer, quem está na internet, estou brincando, hein, é ouça. Eu falo ouva só para chacoalhar um pouquinho. Ouça isso. Deus, não vou repetir tudo que eu fiz até agora, já estou empolgado demais, porque eu estou levando vocês num crescendo, numa ascendência. Nós vamos chegar num platô, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Deus cria o templo está lá, templo de Davi, Salomão que constrói, o templo é destruído, cativeiro da Babilônia, o povo volta do cativeiro. Por que o cativeiro? Porque estão procurando Deus onde Deus não está. E aí vem Herodes, o templo é construído, e nesta hora que eu estou com vocês nos evangelhos, dizia-se no mundo da Palestina e no mundo de Roma, que nós já vamos para lá, quem ainda não visitou o templo que Herodes construiu aos judeus, não sabe o que é belo, de tão lindo que era o segundo templo. Fala amém. Então, com 31, eu acho, e 32 anos de idade, Jesus Cristos, Yeshua, Jesus, ele, nas escadarias do templo, ele diz, eu destruirei este templo, em 3 dias o reedificarei. Essa foi uma das acusações na crucificação. Mas o evangelista cochicha para nós e dá uma informação dos bastidores. Ele se referia ao seu próprio corpo. Fala aleluia. Fala aleluia de novo. Fala, 1, 2, 3. Yeah. Sabe por quê? Porque agora o templo não está mais em Jerusalém. Quer dizer, vai ser destruído já já, no livro de Atos. Entendeu? Não está mais em Jerusalém. Não está mais em Antioquia. Não está mais em Roma. O templo está everywhere. Está no mundo inteiro. Eu e você somos o templo. Vocês estavam em Barueri, do outro lado. Agora vocês estão em Barueri e Alphaville. O templo continua. Porque o templo é o ajuntamento daqueles que foram transformados. E ele chama de... Lê, eu vou falar 1, 2, 3, lê a última palavra lá. Igreja, vai. 1, 2, 3. Igreja. Nós somos a igreja. Nação santa, povo escolhido, adquirido por alto preço. Pode mudar. A Bíblia tem essa anatomia aqui, ó. Naquela primeira prateleira está escrito Velho Testamento, Old Testament. Todos aqueles livros são do Antigo Testamento. E vai descendo na prateleira do meio. Na de baixo ali, ó, o primeiro livro do lado de cá é Atos. Está vendo Atos ali? Eu preciso disso, está em inglês porque eu tentei alta resolução de tudo, mas vou dizer uma coisa para vocês, eu estou nisso há mais de 20 anos, é difícil achar manabom em português, é difícil, é triste, mas é verdade. Difícil achar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, está vendo a primeira prateleira lá em cima, o primeiro livro, Velho Testamento? Está vendo? Está vendo o último, a prateleira do lado de cá, também cinza, escrito livro de Atos? Então, o Antigo Testamento começa com aqueles amarelos lá, são a Torá, a lei. E aí ele vai caminhando com aqueles em pezinhos assim, que são os livros históricos. Tudo aquilo, quase toda a primeira prateleira, no Antigo Testamento, ela tem uma contrapartida no Novo, que são os 4 evangelhos. Entendeu? O livro de Atos corresponde, em importância no Novo Testamento, a todos aqueles livros históricos no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, antigamente, os antigos chamavam o Antigo Testamento de Velho Testamento. A palavra antigo ou velho não significa assim, ó, não presta mais, põe no asilo que já vai ser sepultado. Não. Significa o que veio primeiro. Novo Testamento, a palavra koiné, no Novo Testamento, ela significa
a segunda parte, mais profundo. Sem o Antigo Testamento, ninguém entende o Novo Testamento. Dizer para vocês, se a gente tirar, voltando para os livros lá, os primeiros históricos do Antigo, toda a história de Israel, se a gente tirar o final de Gênesis, se nós deletarmos Gênesis do capítulo 35 até o final, você não entende Êxodo. Cai tudo por terra. We need Joseph. Nós precisamos de José. Sem José não dá para continuar na Bíblia. Entendeu? E dali a pouco a gente vai precisar de mais homens. Eu já mencionei o nome deles no início da aula, eu tenho que voar aqui. Então, essa é a importância do livro de Atos. É muito. Atos merece, eu ia falar merecia, né? Um final de semana da igreja no retiro, não de domingo, para não zoar nada. Mas vamos supor que a economia fosse forte, não tivesse pandemia, todo mundo pudesse, Deus derramasse assim, um milagre financeiro. Ele vai dizer, eu vou pegar a DR e dar oportunidade para a DR, para essa quinta e sexta, num local lindo de bonito, de maravilhoso, para estudar o livro de Atos. Seria uau! De tão importante que é o livro de Atos. Tirou Atos, danou, irmãos. Desculpa a expressão. Você perde 13 cartas, elas não plugam, elas não têm história, e a gente não entende que Atos é o primeiro volume de um compêndio, de uma enciclopédia de vários volumes, chamada A História da Igreja. Quando nós lemos os 30, 31, os últimos versos de Atos capítulo 28, a gente pensa assim, cadê o resto? Será que há um capítulo de conclusão do livro perdido? Não, é de propósito. A história continua e passa pelos nossos dias. Atos é um livro que pode mudar. Quando a gente chega em Atos, a gente leva um susto, irmãos. Eu sei que os irmãos também levam susto quando chegam em Atos. Se os irmãos chegarem no início do livro de Atos, pensando assim, cadê os discípulos de Jesus? Você não vai achar na atitude. No final dos evangelhos, os discípulos são tímidos. Lembra? Tímidos, medrosos, sem entender o que está acontecendo. No começo do livro de Atos, assim que desce o Espírito Santo, a igreja é batizada, eles falam em línguas, surge um negócio diferente, que não é somente o negócio que a gente ouve no negócio da pregação pentecostal no Brasil. Mas é mais. Não é somente dunamis. Mas é mais. De repente, aquela intrepidez, aquela ousadia de um Pedro que vivia se escondendo, né? de vários que sumiram. Quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, só tem um ao pé da cruz. João, Johannes, só tem João ali, e Maria do lado dele. Que depois de um certo tempo, ele leva Maria para Éfeso, ela vai viver com ele pastoreia Éfeso até Timóteo se tornar pastor da igreja em Éfeso. E Éfeso é uma das cartas que chama-se a rainha das cartas que Paulo escreveu. Mas todo mundo picou a mula. Em Atos não, está todo mundo ali. Né? O primeiro P de Atos. Atos tem 2 P's. Paul and Peter. Paulo e Pedro. O primeiro P que tinha sumido e negado, Pedro, prega, irmãos. Primeiro sermão, milhares se convertem. Segundo sermão, mais de 5.000 se convertem. Eles começam com profusão a citar o Antigo Testamento. Os teólogos têm escrito toneladas de dissertações a nível de PhD e livros e vendido muito nesse assunto, o Antigo Testamento no Novo Testamento. E principalmente nos Evangelhos. Só Jesus cita. Você não vai achar nenhum dos discípulos, nada de Antigo Testamento saindo deles. Mas, depois da descida do Espírito Santo, começa a sair. Pedro, no seu primeiro sermão, de repente ele começa, olha só, e hoje isso é debate profundo com direito à fama no mundo teológico. Por que Judas foi Judas? Pedro faz isso no primeiro sermão dele.
E ele vai no Salmo, assim, irmãos, não tinha computador, não tinha o livro assim, ó. Eram rolos na sinagoga, guardados pelo Shaliach. Shaliach é a pessoa responsável por cuidar da biblioteca da sinagoga. E outra, ó, a maioria não sabia ler, muito menos aramaico, hebraico, sabiam grego, porque o grego é como é o inglês e o espanhol hoje, a linguagem do comércio. Então, de repente, os discípulos viram apóstolos. Cheguei no início da lição. Pode deixar, chegou o horário, eu paro. Não dá para chegar, de repente, num negócio como esse. Não, eu não durmo hoje à noite, se eu fizer de qualquer jeito. Então, eu vou até onde dá, bem feito, bonito. Eu quero sair daqui assim, olha, eu vim grávido para dar a luz, eu dei a luz e o bebê sobreviveu, que é a aula. Because it is all about Jesus. Fazer para Jesus sempre com excelência, senão não faz. Ninguém é insubstituível. Não, ele chega em Roma. A ideia é assim, ó, chegou em Roma. Eu brinquei com o pastor João Marcos há 2 semanas. Eu falei, já que você está chamando de trilogia, eu vou chamar a aula de Last Lap. Last Lap é um termo internacional de Olimpíadas e maratona, né? A última rodada, entendeu? É a última girada. Pode pôr. Isso, próximo agora. Aí, olha, é a viagem dele, o que ele faz. Se você for na ADR Online, você vai pegar a minha primeira aula, primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo, terceira viagem de Paulo. Foi garimpo, foi trampo, já conheço muito esse negócio. Fiz 2 mestrados em cima, mas estudei de novo porque Jesus te ama. E está lá, ó. Pode deixar lá, pode traduzir para o inglês, pode colocar para todo mundo ouvir que a ADR não vai passar vergonha. Mas vai lá, gente. Lá eu dou cada viagem a setinha andando com fundo musical e vou explicando os pontos mais importantes. Tem aulas lá de vários, né? Posso citar um, vocês não vão ficar tristes comigo? Eu sei como é que é, né? O pastor Paulo também é assim, toma cuidado para não citar nomes. Tem aula da professora Eunice lá, com hebraico e explicação, que aquilo ali podia entrar em qualquer Yale ou Harvard em teologia. Tá lá, vai lá, vê, gasta tempo, porque a vida muda e muda rápido, entendeu? E o galardão fica abençoado. Essa é a viagem dele. Ele pensava que ele iria para Jerusalém, mas ele acabou sendo levado para Roma. O Espírito Santo foi levando. Ele pensava que ele iria morrer em Jerusalém, ele acaba sendo executado em Roma. O texto áureo é este, já foi lido pelo querido brother, né? Eu brinco com ele no particular, vou brincar no público também, pastor Eurípides. Então vamos lá. Aqui, ó, Lucas, ele está concluindo uma obra. Por que a revista diz sua obra? Está em vermelho lá. Porque tem o volume 1, que é o Evangelho de Lucas. Tá? E aqui ele está fazendo a segunda parte. Ele é médico, você já percebe lendo Lucas, que quando tem alguém doente, o texto fica bem maior do que os outros 3 sinóticos, do que Mateus, Marcos e Lucas. Aliás, Marcos é o mais curtinho de todos, porque ele é médico. Melhor grego, um dos melhores gregos no Novo Testamento é Lucas. Lucas, é o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, eu acho com alguns que talvez possa ser Paulo. O grego de Paulo é excelente e o grego de Tiago na cartinha dele lá. Então essa é a obra que Lucas está terminando. Ela é dividida, eu sei que vocês já notaram, eu estou sendo bem sarcástico hoje, eu sei que vocês já notaram que todas as lições até agora, todas, elas são divididas em 3 partes e cada parte é dividida em 3 subpartes. Essa lição de hoje, assim como a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, ela tem 3 partes grandes e elas estão divididas com o número romano lá, 1, 2 e 3 romano. Primeira ênfase da lição é a prisão de Paulo. Vai lá dos versos 13 a 28 de Atos, capítulo 21. Qual que é o enfoque nessa grande ideia? Paulo preso. Fala, ó, você vai falar, eu vou contar até 3, você fala, Paulo preso. Vai, 1, 2, 3. Paulo preso. A sua determinação. Então vamos lá, Atos capítulo, sua determinação, Atos capítulo 1, 21, verso 13. Vamos ler comigo? 1, 2, 3, já. Então, Paulo, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração?
vendo como ele pensava que iria morrer em Jerusalém? Em nome do Senhor Jesus. Paulo, ele era um homem determinado. Paulo tinha plano, Paulo tinha plano. Todo líder é líder, não porque ele é déspota. Um líder é líder porque ele é reconhecido, ele sabe para onde ele está indo, de onde ele veio. Isso é líder. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus é minha testemunha. Eu não preciso de cargo. Eu nunca precisei de cargo. Eu nunca trabalhei para ganhar. Eu sempre fui tempo integral, sempre. Desde quando eu comecei, franguinho, com 23 anos de idade, pastor auxiliar. Sempre tempo integral. Saí do Banco Bradesco, ganhava muito no Itaú, suporte técnico ao CTO do Itaú, recém-inaugurado, não tinha nem ainda cartão magnético. Eu entrava lá meia-noite, saía 8, 6, 7, 9 horas da manhã do dia seguinte, dando suporte, processamento de dados, computadores do Japão, para que as agências no Brasil abrissem. E eu pedia conta. Meu chefe não queria me dar conta. E fui ser pastor tempo integral. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E eu não fui por causa de dinheiro. Eu ganhava mais no Itaú. Eu trabalhei, como vocês também, como principalmente o nosso querido presidente, pastor Paulo, com caras ricos demais. Ricos. A nora do Samuel Klein era da minha igreja, diretor da JBS, vice-presidente da Vivo, um monte de gente. E eles chegavam com as Mercedes, com os carros, não tem problema. Eu pegava meu carrinho e ia embora feliz da vida. Tempo integral, fazendo a obra de Deus e ponto final. A gente não precisa, entendeu, para fazer. Aliás, a pergunta, quando a aula é coaching, igual o pastor Nelson faz, a Prígio, eu pergunto assim, se você ganhasse todo o dinheiro do mundo, você continuaria trabalhando onde você trabalha? A maioria diz não, porque não ama o que faz. Com raras exceções, às vezes você pode amar e chega. Você entendeu? Então, Paulo era determinado mesmo. Segundo assunto, dentro da situação de Paulo ser preso, foi vítima de calúnia. Olha, Paulo já falou para Festus, Paulo já falou para Félix, Paulo já falou para o rei Agripa, ninguém conseguiu dar o veredito culpado. Ninguém. Roma só é ativada por terrorismo dos judeus, porque não tem onde pegar. Paulo, olha, Atos 21, 28, né? Não dá para a gente ver todo o texto. Vamos ver só esse verso. Gritando, israelitas, ajudem-nos, esse é o homem que, olha lá em vermelho, ó, ensina. Fala ensina. Ensina. Todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa, fala lei. Lei, contra este lugar. Este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos este santo lugar. Isso eu pus em vermelho, pedi para você repetir, porque essa é a acusação que vai para Nero. O imperador é Nero. Paulo vai ser levado por causa disso. Qual a acusação contra Paulo? Vamos lá. Qual a acusação? Desculpa. Isso aí. Agora o próximo. Qual? Primeiro, conduta antipatriótica. Por quê? Porque ele não é mais judaizante. Ele está abandonando o judaísmo. São 10 horas. Um outro assunto importante aqui é isto. O judaísmo é uma bênção. Nós não somos mais judeus, né, gentios, que seguem o judaísmo, mas as nossas raízes são do judaísmo. Entendeu? Eu nunca vou pôr um kippá para fazer um casamento. Nunca vou tocar um shofar para fazer um casamento. Tem pastores que fazem. Isso é um assunto polêmico para um bate-papo uma outra hora. Essa é a primeira. Aí, olha, a acusação é essa, ensina contra o povo. Segundo, blasfêmia. Por quê? Porque ele ensina contra a lei. Viu que quando nós lemos o texto, eu pedi para você repetir as palavras que são mais pesadas, ensina contra a lei. Em terceiro lugar, sacrilégio. Por que sacrilégio? Porque ele ensina contra esse lugar, contra o templo. Ele não fazia nada disso, ele não fez nada disso, você não acha nada disso. Isto é ciúmes. Isto é ciúmes. Terceira coisa que a gente vê na grande primeira divisão, defesa. Paulo vai fazer a sua defesa. Atos 26, de 1 a 23, somente esse texto dá para a gente ler. Ele vai ao rei Agripa e ele diz que ele não foi desobediente em nada. Então, ó, Agripa, Félix, Festus, ninguém até agora conseguiu pegar Paulo em nenhum crime. A multidão é que se irrita.
com alusão aos gentios. Paulo, então, pode mudar. Ele é encarcerado, ele fica 2 anos, pode ir para o próximo. Ele fica 2 anos preso em Cesareia. Ele fica preso em Cesareia. Conforme a situação em Cesareia vai se deteriorando por 2 anos, ele diz assim, olha, eu sou cidadão romano. Esse é outro assunto pesado e importante. Você tinha que pagar para ser cidadão romano se você era judeu. Imagina, você já conhece o antagonismo entre os judeus e os romanos. Quanto você acha que custa para os romanos darem, né, o green card, o passaporte americano, né, para um judeu? E Paulo tinha os 2. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo era cidadão romano. Paulo era poliglota. Paulo era o cara, na minha opinião, Hillel, Shammai, Paulo, em termos de importância acadêmica. E ele larga tudo e ele vai. Você não vê Paulo dizendo, né, é Satanás, estou amarrado, eu não quero viver uma vida de prisioneiro. Você não vê Paulo chutando o pau da barraca, reclamando, cadê minha Mercedes? Cadê meu helicóptero em Miami? Você não vê isso em Paulo. Segunda parte, grande agora, está em Romano, ó, a viagem para Roma. Aí, ó, é Atos capítulo 27 e Atos capítulo 28. A gente destaca um ou outro verso porque é uma lição, né? E outra, é interessante, agora, parênteses, se não der tempo, fica a lição para um outro dia, se Jesus permitir a gente terminar. Quando a lição é feita, ela é feita para o Brasil evangélico. Ela é excelente. É mesmo, não estou jogando confete, senão eu não vou mentir no púlpito, eu não falaria. Essa revista, todas das que eu peguei até agora, são excelentes. Tem coisa aqui bom para sermão, não só para lecionar. Ouviu que eu disse isso? Ouviu? Quem ouviu, levanta a mão. Agora abaixa. Porém, ela não é feita para eu acho que a terceira, estão dizendo que é quinta, maior cidade do mundo. Não dá para o pastor Samuel Câmara fazer uma revista do nível, não que a gente seja melhor, mas olha onde nós mora. Olha onde nós mora. Olha o bairro que é o desafio missionário dessa igreja. Entendeu? Então, Deus ama todo mundo, ama todo mundo. Para quem chegou depois, ó, eu morei em Cortiço. Entendeu? Mas chega uma hora que você não está mais no Cortiço. Chega uma hora que você não precisa mais pregar Jesus embaixo do pé de bananeira em bong-bong. Então, Barueri não é bong-bong. A DR não está embaixo de um pé de bananeira. Então, a gente pega já de um nível que eu já falei que é excelente e sobe, levanta a barra. Entendeu? E vai mais para cima. É o que a gente tenta fazer aqui. Paulo vai para Roma, eu chamo de the last lap, aqui acaba a vida do grande apóstolo. Na minha opinião, e eu estou com um monte de teólogos, posso começar a citar nome, daí é Carson. Carson é um grande cara, vivo ainda, já quase para se aposentar, foi meu mentor. E vários outros, quando o Carson vem para o Brasil, a Editora Betânia, Vida Nova, todo mundo, a Fiel, vai todo mundo para lá para as palestras do Carson. Ele, mais uma turma, acreditam nisto. Abaixo de Jesus, o mais importante na teologia da Bíblia, abaixo de Jesus, é Paulo. E aqui nós estamos nos últimos dias da vida de Paulo, gente. Paulo vai escrever agora, porque vai ficar 2 anos preso, Colossenses, Efésios. Eu fiz um trimestre no meu 2º mestrado, onde toda terça e quinta, por 1h15, a gente diagramou Colossenses em grego, diagramando verso por verso, na Universidade dos Estados Unidos. É lindo, de bonito, de maravilhoso. Carta gêmea, Efésios. Então, ele vai escrever isto nesse momento em que ele está no last lap dele. Ele vai para Roma, vai ficar, a viagem demora isso de 8 a 9 meses. E aí, ó, vamos lá, e agora eu vou um pouco mais rápido, porque eu estou vendo o relógio, tá bom? Yes. Nós vamos, porque a revista faz, comparar Paulo com Jonas. Fala Paulo. Agora bem alto, fala Jonas. Paulo e Jonas. Nós vamos comparar, por quê? Há muitas coisas maravilhosas que acontecem que são similares entre Paulo e Jonas. Entendeu? A mesma coisa eu faço quando eu dou aula em José. Eu tenho 24 aulas e sermões em José no Egito. E tem um momento no final onde é de chutar o pau da barraca. Eu comparo
porque os teólogos fazem, não é meu. Jesus com José. Há mais de 300 similaridades. Aqui a gente vai comparar, pode mostrar só o texto, eu não vou ler que não dá tempo. Nós vamos comparar Paulo com Jonas. E a pergunta vai ser essa, pode mudar. Jonas ou Paulo? Paulo ou Jonas? Certo? Com quem a gente se identificará mais? Vamos lá? Jonas motiva a tempestade por sua desobediência. Paulo é alvo de uma tempestade por sua obediência. Jonas atravessa a tempestade fugindo de Deus. Paulo atravessa a tempestade porque está obedecendo a Deus. Jonas, sua viagem é sem projeto. Paulo sabe para onde vai e o que vai fazer. Jonas, não ama os gentios. Nínive, esquece, que go to hell. Pode ir para o inferno, não tem problema. Paulo, não, ele é constrangido e motivado pelo amor a Cristo. Jonas, ele era exclusivista, queria salvação apenas para os judeus. Paulo queria salvação para todos. Jonas, na sua liberdade, ele tenta fugir. Paulo, em sua prisão, ele confirma. Quanto mais você amordaça, mais prega e melhor canta. Quer ver um exemplo? Filipos. Filipos começou quando? Quando à meia-noite Paulo e Silas cantavam, Deus gostou tanto do dueto, Deus falou, eu vou entrar nem fazer um trio, só que eu vou cantar baixo. Tremeu a terra, Paulo saiu, nasceu a igreja, das 13 cartas de Paulo. Filipos é a que mais fala aos filipenses sobre alegria. Fala alegria. Fala assim, caris. Caris. Alegria. Essa é o Leitwort, que os alemães chamam. É a palavra-chave da epístola de Paulo aos filipenses. Alegria. Então, Jonas prefere morrer para não ter de pregar. Paulo está disposto a morrer para cumprir o seu ministério. E aí a pergunta é, a gente é o quê mais? Né? Com a misericórdia do sangue de Jesus na nossa vida. Aí vem o naufrágio, né? Está lá no capítulo 27, o texto que a gente destaca é o 43, não dá tempo de ler mais. Esse é o 4º naufrágio do apóstolo que ele sofre, né? Agora, em nenhum instante ele, lá em vermelho, ele requereu de Deus qualquer coisa, ele nunca pediu para Deus blindar a vida dele, e a gente nunca vê Paulo ordenando, amarrando, repreendendo o sofrimento na vida dele, a gente não vê isso. As 3 preocupações que a gente vê de Paulo na vida dele é ser fiel, pregar, eu pus The Kingdom, não dá tempo de falar, uma das coisas com carral, com o povo é reino. O que é reino de Deus? Até onde o reino de Deus se mistura com o que nós fazemos aqui e ele vai e transborda lá fora, né? Eu só vou agora ler o terceiro e eu paro. Paulo em Roma. Paulo vai para Roma, capítulo 28. Você vê que o verso 31 está aí. Pede mais o verso 31, onde termina Atos. Pede mais, mas não tem. Nós cremos que Lucas está com ele, porque ele menciona lá em Colossenses. O pronome nós aparece muito aí. Então nós, tem mais gente com ele, mas inclusive o autor que está escrevendo tudo que é Lucas. Então, o que ele faz em Roma? Primeiro, ele prega o reino. Se você entrar no YouTube da igreja, na IBD, e assistir a primeira, segunda, terceira viagem missionária, Paulo, quando chega, a primeira viagem sai de Antioquia e ele vai em direção à Ásia Menor, quando ele chega, ele vai na sinagoga. Por quê? Na sinagoga tem um monte de gente. E ele faz isso. E começa as pessoas a se converter. Aí na segunda viagem missionária, ele vai na sinagoga, mas ele começa também a ensaiar o que ele vai fazer na terceira viagem. Lugares públicos, grandes. Na terceira viagem, ele começa a ir, você vê que ele fica em Éfeso. Éfeso é a rainha da Ásia, ele fica quase 2 anos e pouco em Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo. Em Atos, quando Pedro começa a pregar, você vê a estatística de quantas pessoas se convertem. Paulo começa a pregar de Atos 2 a Atos 13. De Atos 13 a Atos aqui 28 é Paulo.
Paulo começa a pregar, você vê números, agora de casas, aí de igrejas, aí não se conta mais, porque está alcançando o mundo inteiro. Atos começa, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos termina, confins da terra. Entendeu? Atos começa com evangelismo, é pregado, pode pôr, o reino de Deus, ele é pregado, o reino de Deus. Atos começa e termina falando sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus é o domínio soberano de Deus, no livro de Atos. Aí a gente vê o segundo destaque, quando ele está em Roma, além dele pregar, ele prega sem impedimento nenhum, isso é muito importante. Ele prega Jesus abertamente para todo mundo, e aí termina o livro de Atos. Quando Paulo chega em Roma, já se passaram 30 anos. 30 anos já se passaram. Nero é imperador. Nero tem 25 anos de idade. Nero já havia assassinado a mãe dele e a Otávia, a esposa dele. Esse é o inferno onde Paulo chegou e ficou 2 anos. Ficou lá. Entrando em Roma, você não vê o Coliseu. Não tem Coliseu. Você vai ver o templo a Júpiter, grande glória de Roma naquela época. Roma está, na minha opinião, implodindo. E o templo a Marte. Né? A população, terminando, 2 milhões de habitantes, numa área pequena, então parecia uma metrópole, mega cidade. Tá? 1 milhão escravos, 1 milhão cidadãos. Dentre os cidadãos, pouquíssimos eram classe média, a maioria classe pobre e uma elite. Uma elite, onde tinha na elite 700 senadores, 15 mil soldados e farra. Você nunca vai me ouvir, quem me conhece há mais anos sabe, nunca me ouviu falar essa palavra que eu vou falar agora para ilustrar. Bacana, não sai da minha boca. Bacchus era adorado lá. E para terminar, só para você saber que eu estou terminando mesmo, na minha opinião, Roma, até chegar perto de Constantino, que ela vai caminhando agora, para a autodestruição, ela implodiu, mas não acabou. Roma, a certa altura, ela migrou, olha, esse é o perigo para a religião. E ela se tornou a Igreja Católica Romana. Não estou falando mal da Igreja Católica Romana, eu estou dizendo a República acabou. Na minha opinião, já não tem mais República nessa época que Paulo está lá, está chegando e fica, e ela vai mudando. A podridão de muito dinheiro, não tem o que fazer. Fama, o mundo era de Roma, imbativelmente. Aí a homossexualidade, lesbianismo, lascividade, a dependência química foi destruindo Roma. E aí ela migrou, ela fez uma metamorfose para a religião. Isso é Roma. Gente, a história continua. Agora, o que Paulo faria se, tendo tudo que ele teve, ele tivesse um iPad, nesse caso é da Apple, não é propaganda, não, um bichinho desse aqui conectado no mundo. Eu estou conectado no Wi-Fi, do Wi-Fi eu vou para o mundo. O que ele não faria? Na minha opinião, nós temos, está conosco agora. Atos continua na sua e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor Gustavo, muito obrigado pela aula. A igreja quer continuar orando e agradecendo ao pastor Gustavo por essa aula, amém? Deus abençoe, muito bom. Estamos então, para quem chegou depois, nós estamos encerrando hoje o trimestre da nossa EBD, onde estudamos Atos dos Apóstolos. E que ótima forma de terminar, né? Que bom apanhado, uma excelente aula. Eu tenho certeza que saímos desse trimestre conhecendo um pouco mais da história da igreja. Para mim foi muito importante, particularmente, conhecer um pouco mais de Atos dos Apóstolos. Deixamos, né, pastor, de ser Carral para ser Laosa agora. O povo de Deus. Deus abençoe. Pastor Gustavo, que o Senhor continue te capacitando com muita sabedoria e graça. E é muito bom ter pessoas do nível do Senhor, da professora Eunice, Luiz Eurípides, cada um daqueles que ministram. É muito bom, a nossa igreja cresce e aprende muito. Vamos então dar sequência, nós vamos agora para o culto da família, vamos continuar aqui orando. Mas antes disso, nós temos também a lição
de Josué. Então, a partir do próximo domingo, você quer participar conosco, a partir do próximo domingo, encerrando hoje essa etapa, essa maratona em Atos dos Apóstolos, onde começa então a igreja na humanidade, começa a história da igreja. Nós vamos agora voltar, regredir um pouco no tempo, para estudar então, logo após o Pentateuco, após todo aquele ministério de Moisés, a história de Josué e o povo de Deus, até chegar então em Atos. Então, Josué, nós contamos ali, são 13 lições, são isso? É isso mesmo, né? 13 lições. A partir da semana que vem estaremos estudando Josué 1, Josué, um livro de conquistas. O nosso pastor Paulo, numa reunião de obreiros do ano passado, ele fez uma pergunta para os obreiros: qual é a diferença entre o livro de Josué e o livro de Juízes? E ele não respondeu, então nós vamos descobrir isso nessas aulas, porque tem uma grande diferença importante para a igreja entender a diferença entre o livro de Josué e o livro de Juízes. São livros de conquistas e livros onde a igreja pode crescer e aprender muito com aquilo que Deus faz nesse meio. Quero já convidar a Renovação Jovem para ficar aqui, eles vão continuar louvando, Rodrigo Moser. E nós vamos fazer oração, então convido a igreja para ficar de pé. Vamos orar, dar sequência ao nosso culto. Logo após, nosso ministro de jovens também, Joás, vai trazer também uma leitura bíblica aqui. Você continue com o seu coração aberto, eu tenho certeza que o Senhor tem muita para falar em nosso meio nessa manhã. E vamos continuar adorando ao Senhor. Que aula maravilhosa, estou bem feliz, que momento precioso. Começamos um pouco mais cedo, como o pastor Luiz já disse. A partir então desse domingo, a partir de hoje, voltamos à nossa EBD presencial. Então todos os próximos domingos, os irmãos cheguem aí às 9h30. A nossa classe por enquanto será classe única, né, pastor Luiz? Talvez, o pastor João falou, primeiramente dividiremos entre a sala de mulheres e homens adultos. As crianças ainda não, mas primeiramente será dessa forma. O culto da família começa um pouco mais cedo com a introdução da EBD. Então os irmãos estão todos convidados a participar e vamos então dar continuidade a esse culto. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento tão precioso na tua presença, em que aprendemos um pouco mais da tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua igreja cresce, Senhor, nesse conhecimento. A tua igreja cresce, Pai, quando começa a estudar a tua palavra, entender um pouco mais daquilo que as tuas escrituras trazem para nós. Então eu te peço, Senhor, aonde tiver agora uma pessoa aqui nessa manhã, onde foi plantada uma semente, Pai, que o Senhor possa continuar falando através do teu Espírito no coração de cada um. E assim como foi em Atos dos Apóstolos, que a nossa igreja possa continuar prosperando e crescendo para pregar o genuíno Evangelho de Deus. Nós te agradecemos por essa manhã tão especial e te pedimos, Pai, fique conosco durante todo este culto. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.